O pastor me mandou uma mensagem sexta-feira, aí falou: Tiago, tem como tu pregar? Na hora, eu vou fazer dar alguma desculpa, falar que eu vou trabalhar, falar que eu não vou ter tempo. Aí eu fui: tá na bênção. Sim, claro. Por que não? Aí é interessante que quando você está numa vida rotineira, muitas vezes você se deixa levar por essa vida. E muitas vezes, pela vida rotineira que nós levamos, muitas vezes nós não lemos a palavra como deveríamos ler. Nós não buscamos a santidade como poderíamos buscar. Nós muitas vezes não estamos preparados como nós devemos estar preparados, porque a Bíblia vai dizer que nós somos soldados de Cristo. O soldado ele está sempre preparado para a guerra. E quando o pastor me mandou a mensagem, automaticamente, a primeira coisa que eu fiz na mente: opa, vou tirar a televisão, desligar a televisão. Aquele costume de acordar cedo, fazer café, ver um repórter, ver uma notícia, eu falei: pô, isso aí, e vou ler a palavra. Só que isso era para ser uma prática minha. Aí você, vou orar um pouco para que Deus venha revelar alguma coisa da parte dele, para que eu possa levar para a igreja. Só que isso deveria ser uma prática minha no meu cotidiano. Aí eu vou me separar um pouquinho para que Deus tenha misericórdia de mim e faça o mover dele através da minha vida. Só que isso deveria ser uma prática na minha vida cotidiana. E muitas vezes, por nós termos uma vida corrida, atarefada, muitas vezes nós negligenciamos essas coisas. Mas quando somos impelidos a fazer alguma obra, alguma coisa em nome de Deus, automaticamente nós se voltamos para isso. E se a nossa vida fosse impelida simplesmente para pregar o Evangelho, a nossa vida seria impelida para a leitura da palavra, para uma santificação, para uma oração, para uma visita do lar, para fazer o ídia. Mas como a nossa vida muitas vezes é impelida por nós mesmos a fazer aquilo que nós queremos, nós muitas vezes deixamos de lado aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Amém. Jesus, tenha misericórdia. Gálatas 2:20, lá depois de Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, você vai encontrar Gálatas 2:20. Apóstolo Paulo escreve uma epístola aos Galácias sobre uma coisa que estava acontecendo. E Deus é muito misericordioso, porque Gálatas 2:20 diz assim: quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só a Thalita, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fazer igual o pastor, vou pregar mais desse lado aqui, desse lado aqui também, glória mais forte. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Gálatas, só um contexto histórico aqui. Ela foi escrita por Paulo durante seu ministério apostólico, provavelmente entre 48 a 55 depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta para corrigir falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas na igreja de Galácia, na região da Ásia Menor, atual Turquia, onde ele tinha pregado o Evangelho. Se você atentar por Gálatas 2:4, o que estava acontecendo? Estavam ensinando que a salvação era obtida através da obediência e sobre a lei judaica, em particular a circuncisão. Falsos irmãos estavam falando que para você ser salvo você teria que obedecer à lei e ser circuncisado.
eles estavam tentando fazer que a pessoa nova convertida, principalmente os gentios, eles tinham que se circuncisar para ser salvos. Isso estava contra o cristianismo, porque eles entendiam, Paulo vai entender, que a salvação, o princípio central do Evangelho, que a salvação, ela é feita pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Então, quando Paulo soube dessas coisas, depois de 13 anos ele volta, e ele tem uma discussão, até com Pedro, que Pedro ele se mostrava um perto dos gentios, mas quando chegavam os judeus, ele se mostrava outro. Tipo, eu sou crente na igreja, mas fora da igreja eu não sou mais crente. Eu vivo segundo a fé em Cristo, mas lá fora eu quero viver segundo a minha vontade. E quando eu estou no meio de uma pessoa que não é evangélica, eu não vivo segundo o que eu sou, mas segundo aquilo que a pessoa é. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós já fomos assim, mas Deus vai nos corrigindo. Então Paulo ele fala para Pedro, você não estava com os gentios, você chegou aos judeus, você largou os judeus e se dispensou dele, como você pode querer algo que mesmo você não está conseguindo fazer? Então Paulo ele é muito direto. Olha só, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Acabou. E essa epístola é um tesouro de ensinamento cristão sobre 3 pilares: sobre a graça, a liberdade em Cristo e a vida pela fé. Aí você vai entender um pouco sobre a graça. Todo mundo vai falar o quê? A graça é o favor imerecido de Deus, onde se manifesta com a misericórdia e o amor de Deus, que perdoa, salva e capacita os seres humanos a viver uma nova vida, mesmo sem merecerem. Então, graça é um favor imerecido de Deus sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. Isso é graça. Aí você vai entender a liberdade em Cristo, porque muitas vezes nós pensamos ou nós achamos que Cristo nos aprisiona, mas a verdade é que nós somos libertos em Cristo Jesus, e a liberdade em Cristo é a capacidade de escolher o bem e viver em conformidade com a sua vontade ou a vontade de Deus, guiada pelo amor e pela graça, em vez de sermos dominados pelo pecado. É interessante que o Espírito ele nos guia, o pecado ele nos domina. Eita! Ser guiado é uma coisa, ser dominado é outra. Quando você é o guiado, você tem opção de escolha. Quando você é dominado, você não tem. Eu tenho uma colega no trabalho que o namorado dela gosta de jogar sinuca valendo. Aí eu falei com ela, ele já está viciado nisso. E todo vício prende. Só que muitas vezes a pessoa não se apercebe disso. E eu falei com ela, quer ver? Vai jogar com ele, só por jogar, ele não consegue. Por quê? Porque o pecado, ele domina a minha vida, ele domina a tua vida, a ponto de acharmos que nós dominamos ele. E chega um momento que a gente fala assim, não, mas qualquer hora eu paro. Isso é mentira, porque ele nos domina. Mas ser guiado pelo Espírito Santo, ele nos orienta a fazer a vontade dele. E viver a liberdade em Cristo é a capacidade de escolher fazer o bem. Ele nos permite, sendo guiado por ele, fazer escolha. Olha só, Ronito, eu vou te chamar para pastorear, eu vou te guiar, mas eu não vou te dominar. Pecado não, eu vou te dominar. Pronto. Então, a liberdade em Cristo, ela me dá a capacidade de escolher. Eu escolho, por quê? Porque foi pago um preço alto, o maior preço que foi pago na cruz, pela minha vida, porque
porque eu era devedor, não tinha como pagar, e Cristo fala até Telestai, está consumado, o preço foi pago, e eu sou livre em Cristo Jesus. Mas a minha liberdade em Cristo Jesus, eu escolho servi-lo. Glória a Deus. Para ser guiado pelo Espírito Santo. Porque se nós formos atentar, todos foram guiados pelo Espírito Santo na igreja em Atos. E a vida pela fé. A graça, a liberdade em Cristo e a vida pela fé. A vida pela fé é um estilo de vida que prioriza a confiança em Deus e em sua palavra, buscando obedecer a sua vontade, encontrar propósito, força e fé. Aqui nós temos 3 pastores: pastor Ronildo, pastor Ivanete, pastor José. Penso eu e acredito que se alguém chegar aqui e falar alguma coisa que não vai de encontro com a palavra, um dos 3 vai chamar e vai corrigir isso de alguma forma. Talvez um convidado que venha e se por alguma coisa fala alguma coisa que não é cotidiano no sentido da palavra, aquilo que a palavra condiz, eu tenho certeza que um dos 3 vai se atentar e vai corrigir no altar. Isso é devido, pastor. Graças a Deus pela vida dele. E quando Paulo entende isso, ele tem esse cuidado. Eu estava lá no meu trabalho e a gente baixou uma Bíblia online. Tem uma garota lá que Deus está, de alguma forma, tratando o coração dela, que a gente batia muito de frente, mas Deus está nos tratando. Ela hoje está indo para a igreja, tem uma Bíblia, e ela baixou uma Bíblia online onde tem 15 de perguntas, e a gente começou a fazer as perguntas. Eu tento deixar elas responderem, e aí ela vai respondendo, a gente vai respondendo. Aí chegou uma pessoa, uma mulher, que vendeu doce, evangélica, e essa garota lá do trabalho, ela quer levar uma garota para uma igreja, que é uma garota que está passando por alguns problemas. Ela falou: pô, Daniel, procura uma igreja aqui perto, que quando eu sair do trabalho eu vou na igreja com ela, vou levar ela na igreja. Eu falei: pô, que legal isso. Coincidiu de um diácono de uma igreja lá perto, e eu falo: pô, você é diácono naquela igreja? Ele é. Então quinta-feira 7h30 começa o culto. Aí eu falei com ela, pô, vou ver se eu levo. Aí entrou essa jovem, e ela vendeu não me lembro o nome daquilo, e a gente estava fazendo quiz, e ela começou a falar. Aí eu falei: pô, você é evangélica, né? Ela: sou, estou fazendo curso para evangelista. Eu falei: que bênção, né? Aí ela falou um pouquinho da história dela, o problema que ela passava, as coisas que ela passou, e ela me falou assim: e Deus quis que eu passasse por isso. Só que tudo que ela passou foi escolha dela. Aí eu peguei o gancho e falei: poxa, como Deus quis que você passasse por isso se foi escolha tua? Porque muitas vezes nós não somos responsáveis para assumir o nosso erro diante de Deus ou diante das nossas escolhas. Eu falei: pô, se você chegar para alguém e falar que Deus quis que você passasse por isso, essa pessoa não vai querer servir Jesus. Ele pode ter permitido você ter passado por isso para que você amadurecesse em alguma área e hoje você estivesse estruturada para falar sobre essa área para as pessoas. Mas se Deus quer que eu passe por isso, vai isentar toda a minha responsabilidade e só colocar nele. E muitas vezes nós passamos por algumas coisas porque nós escolhemos passar. E Deus, como Ele é um cavaleiro naquilo que diz a palavra, Ele não vai se meter. Então Ele permite que algumas coisas aconteçam por escolha nossa. A gente escolhe, a gente vai falar que nós somos um povo de coração duro, obstinado a errar. Então muitas vezes Ele vai permitir, você vai fazer, mas nós temos que se responsabilizar pelo aquilo que nós escolhemos fazer, porque a lei da semeadura é tudo que eu planto, colho.
Ela ficou me olhando assim. Eu falei, então ao invés de você falar que Deus quis, Deus permitiu passar por isso. Por quê? Não sei. Lá na frente ele vai falar o porquê. Amém? Amém. Jesus é bom, né? Amém. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Essa declaração nos lembra que ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, nós nos identificamos com sua morte na cruz. Nossa velha natureza pecaminosa é crucificada com Ele, ou deveria ser, e somos libertos do poder do pecado. É interessante isso, porque como cristãos nós somos desafiados a viver em constância lembrança da nossa identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Isso significa renunciar à velha maneira de viver, crucificando diariamente nossos desejos, nos rendemos ao senhorio de Cristo em todas as áreas de nossa vida. Só assim vamos experimentar a verdadeira liberdade que vem em Cristo e somos capacitados a viver uma vida que honra a Deus. Paulo ele vai advertir que nós fomos crucificados em Cristo Jesus. Então, há uma lembrança que nós vamos trazer. Eu fui crucificado, Cristo me resgatou. A Bíblia diz que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e as coisas que eu fazia eu não faço mais. Há uma transformação de vida. É como se Paulo estivesse dizendo: olha só, tudo que você viveu antes de Cristo, que era errado, agora não se deve viver mais. Você pode botar a mentira, a fofoca, o disse-me-disse, o escândalo, algumas coisas que nós tínhamos, mas ao passar pela cruz, ao reconhecer a crucificação de Cristo e o perdão dos nossos pecados, a gente entende que agora isso não deve ou não deveria mais fazer parte do nosso cotidiano, porque agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então as coisas velhas que eu fazia, hoje eu não faço mais ou não deveria mais fazer, porque se eu continuo fazendo a mesma coisa, não houve uma crucificação de Cristo sobre a minha vida. Eu conheço pessoas que estão tentando o Evangelho, pastor, e continuam praticando as mesmas coisas. Não houve uma mudança de caráter. Eu não estou falando que você não vai errar, isso é impossível, mas não houve uma mudança de caráter, é a mesma coisa. Você vê a pessoa, você fica um tempão sem ver a pessoa, e você vai conversar com a pessoa, é a mesma coisa. Eu falei, caramba, como é que está a transformação do Espírito Santo? Não houve uma transformação, não houve uma mudança, comete as mesmas coisas. Que transformação é essa? Que testemunho é esse? E são pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que exercem às vezes uma liderança. Aí você vai conversar, você, cadê a obra do Espírito Santo em minha vida? Cadê o arrependimento? Cadê tentar melhorar? Cadê a mudança? Cadê a transformação? As pessoas lá fora olharem e falar, verdadeiramente Deus é na tua vida. Paulo continua afirmando, e diz: vivo eu, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa declaração de vida cristã, não vivemos mais para satisfazer os desejos egoístas da carne, mas permitimos que Cristo viva em nós,
é uma transformação radical, onde permitimos que a mente e o coração de Cristo governe nossas vidas. Portanto, a vida cristã não se trata apenas de seguir um conjunto de regras morais, mas de permitir que Cristo transforme completamente nossas vidas. Então, quando eu entro dentro da igreja, eu conheço o senhorio de Cristo. Ele me escolhe, ele me busca, de alguma forma ele me atrai para a presença dele. Isso não é somente uma regra que eu vou viver, não, isso é uma mudança radical na minha vida. Então eu tenho que mudar, por quê? Porque senão vai ser a mesma coisa. Eu sigo regras porque eu sou evangélico. Não! Você segue regras porque você é filho de Deus. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é purificado pelo sangue. Uma regra não é regra. É obedecer a lei no sentido de entender a palavra. Paulo ele vai continuar, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Olha só o que Paulo vai dizer: e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ele destaca que a nossa vida diária é vivida pela fé em Jesus Cristo. Não confiamos nas nossas próprias habilidades ou méritos, mas confiamos na obra salvadora de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a nossa capacidade de resolver coisas está à frente da fé em Cristo Jesus. É interessante isso, sabia? Porque muitas vezes nós queremos resolver os problemas, alguma coisa que advém sobre a nossa vida, usando os nossos meios, a nossa capacitação. E Paulo vai dizer assim: rapaz, a nossa vida diária agora ela é vivida pela fé. E o pastor ele deu um exemplo disso. Você pede algo para Deus, olha só, você pede algo para Deus, Deus te abençoa, e a fé que você tem, ela é tão pequena, que a bênção que você teve, você não quer usufruir dela. Viver na fé significa confiar em Jesus em todas as suas áreas da nossa vida, buscando a sua orientação e direção em meio a desafios e incertezas. É uma jornada de dependência contínua ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso sustentador e guia, e nos guia em todas as nossas situações. Eu sempre falo com a Renata, dia 5 é dia de pagar o cartão. Oh Jesus, quebra esse cartão, Pai. Oh Jesus, queima ele, faz o pão, sempre desaparecer, Jesus. Ô devoradorzinho, pensa. Por quê? Porque se nós não temos dinheiro, nós usamos o cartão, não é? Mas isso amarra no cartãozinho, me presta o cartãozinho para eu comprar um negocinho. Sabe que chega dia 5, aquilo que é R$30, R$50, R$60, vai acumulando por dia 5. Chega o dia 5, a gente tem que orar. Ô Jesus, nos dá inteligência para usar o cartão. Por quê? Porque a gente usa o cartão e começa a se preocupar em como vai pagá-lo. Às vezes a gente usa ele irresponsavelmente. Mas quando você tem alguma coisa que está além da sua capacidade, nós como servo do Senhor, a nossa primeira atitude
é orar e pedir a Deus direcionamento. Eu não estou falando em relação ao cartão, porque o cartão, nós somos responsáveis pelo que nós gastamos. Mas eu estou falando sobre algo que está além da nossa capacidade. Uma porta que não quer se abrir, um casamento que não quer sair, uma resposta que não quer ser um bem. Então, a minha capacidade diante disso, ela não é nada. A minha capacidade, ela vai me fazer me ajoelhar. A fé que eu tenho em Deus, para que Ele advenha sobre a minha vida. Então, quando eu entender isso, os problemas que vão vir sobre a minha vida, que eu não possa resolver segundo aquilo que eu não tenho condições, Deus pode. Mas a minha fé, ela tem que estar nisso. Senhor, eu não tenho condições, mas Tu tens. Faz conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. O cartão, chamar Renato para uma conversa, mas vamos gastar um pouquinho menos. Entendeu? Vamos gastar um pouquinho menos. Nós estamos gastando muito. E parece que é um prazer, né? Aí, eu vou gastar, gasta. Entendeu? É porque a gente quer viver pela fé, mas a nossa fé é muito limitada. A nossa fé só vai até onde as nossas vistas alcançam. A nossa mentalidade em sentido de fé, muitas vezes está condicionada a uma fé natural, não uma fé sobrenatural. Aí você vai entender porque é fé natural. Uma fé natural é você entender que você vai dormir e vai acordar. Você vai atravessar a rua e você vai chegar do outro lado. Todo mundo tem essa fé natural. Mas uma fé sobrenatural, vinda do Espírito Santo, é você entender que tem um ente querido na tua vida que tem uma doença e a tua fé sobrenatural vai fazer com que ele seja curado. Nós temos que praticar essa fé. Por quê? Porque aquilo que é impossível para mim, para Deus, é só uma questão de tempo. Amém? Amém. Paulo conclui dizendo: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele lembra ao Gálatas e a nós que o centro da nossa fé é o amor sacrificial de Cristo. Ele nos amou tanto que deu sua vida por nós na cruz. Esse amor é a base da identidade cristã. João 15, 13 vai dizer, Jesus diz: ninguém tem maior amor que este, que dá a alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor que se entregou na cruz não apenas nos redimiu do pecado, mas também nos mostrou o verdadeiro significado do amor. É um amor que sacrifica, que coloca os interesses dos outros acima dos próprios. É um amor que transforma a vida e oferece esperança em meio às adversidades. Vou falar igual a Paulo. Posso pregar? Pode abrir. Tem uma jovem lá no meu trabalho que a gente se arranhava muito. Ela tem um gênio forte, que o meu gênio é de leão, Jeová, leão da ajuda de ajudar, e eu não vou. Então a gente entrava muito em conflitos. Só que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu trabalhava de manhã e ela trabalhava à tarde. De alguma forma eu comecei a trabalhar à tarde. E ela começou a me conhecer e a conheceu. Pequenininha, 1,5 metros, tem um namorado, brava. Aí eu comecei, porque muitas vezes a gente julga a pessoa sem conhecê-la, por uma palavra, por um ato que ela fez, ou que nós fizemos. E nós começamos a trabalhar. Ela servia ao Espiritismo, segundo Allan Kardec, a família. Eu comecei a, de alguma forma, não sei, sinceramente eu não sei, falar de Jesus.
todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu pego meu celular e boto louvores dentro da toda. Sempre que eu posso, eu falo de Jesus de alguma forma. De mim mesmo não é. Porque se eu pudesse dar um soco no estômago, mas não é de mim. E Deus começou, de alguma forma, fazer uma conexão. Ela começou a namorar o garoto, os pais do garoto são evangélicos. Ela ganhou uma Bíblia de presente que eu dei. Aí a gente está fazendo um quiz. Aí ela está lendo a palavra, eu pergunto a ela, falei, está lendo a palavra? Pô, 3 capítulos, está melhor do que eu. Tem que melhorar, né? E aí? Aí leu Mateus, está lendo Marcos, já quer ler Judas, já quer ler Lucas, já quer ir, não posso começar no Antigo Testamento. Segura, calma, se controla, vai lendo o Novo Testamento, até Apocalipse. Vai lendo o que você puder. E ela está lendo. E ela, interessante que algumas coisas que ela não sabe, ela me pergunta. Parábolas, então, ela várias parábolas, Senhor. Aí ontem, eu estava no trabalho, ela me fez uma pergunta. Ela falou, Daniel, o que te fez servir a Deus? Você já se fez essa pergunta? Não. O que te fez servir a Deus? Eu não sei. Eu não sei. Porque eu usei um exemplo de um casamento para ela. Eu falei, às vezes você conhece uma pessoa e você gosta dessa pessoa. Só que você só gosta. Só que você começa a se relacionar com ela. E a partir desse relacionamento, você quer cada vez mais estar próximo dessa pessoa. Você pensa em casar, você pensa em constituir família, e você pensa em viver a vida com essa pessoa. Esse é o propósito do casamento. E quando você conhece Cristo, você é a noiva dele. Às vezes você conhece Ele por conhecê-lo. Simplesmente você conheceu Jesus, te apresentaram Jesus. Só que você começa a querer conhecê-lo mais. E quanto mais você conhece Cristo, mais você se apaixona por Ele. E você já não quer mais magoá-lo, ainda que muitas vezes nós o façamos. Você não quer mais decepcioná-lo, ainda muitas vezes venhamos a fazê-lo. Porque Ele é o amor da sua vida. No casamento é assim. Ela é amor da minha vida, ou Ele é o amor da sua vida. Então você não quer mais magoá-la ou magoá-lo. Então você vai ver em conformidade com uma união. Muitas vezes renunciando à sua vontade para que a vontade dele prevaleça, ou muitas vezes renunciando à vontade dele para que prevaleça a vontade dela. E muitas vezes Deus renuncia à vontade dele sobre as nossas vidas. Mas vai chegando um momento que nós vamos caminhando com Cristo. Aí você fala, por que amor é esse? Porque lá na frente a gente vai entender que não foi Ele, nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu, e que muitas vezes nós se sentimos indignos do amor dele. Eu falei, é isso. Às vezes Ele nos chama, Ele fala assim, pô, vamos lançar uma música.
Aí você começa a avaliar com o Espírito Santo. Só que no começo da caminhada você tem os teus, e você quer conduzi-lo conforme aquilo que você acredita. E você está dançando com o Espírito Santo. Mas ao invés dele te guiar, ele te permite você guiar ele em alguns momentos. Aí você entende que, caramba, eu não estou agradando meu noivo. A música está boa, mas quem está direcionando os passos não é o Espírito Santo. E você começa a se permitir ser guiado por ele. Aí você vai entendendo que nunca foi sobre nós, mas é sempre sobre ele. E a música ela vai ficando mais suave. As adversidades são adversidades. O pecado é o pecado. É o Espírito Santo. Eu falei, por que ele me escolheu? Eu não sei. Mas muitas vezes eu me sinto indigno do amor dele. Aí eu olhou assim. Eu falei, sabe o que acontece? Às vezes nós queremos entrar num relacionamento e às vezes a gente esquece algumas comunicações. Aí se você for entrar num relacionamento, num casamento, aí uma das comunicações que você tem que ter com o teu cônjuge é a comunicação. Você se comunicar com ele, com Cristo. Aí você, através da comunicação, vem o respeito, a admiração. Aí vem a confiança, pastor. Você confiar no seu amado. Depois da confiança, vem a intimidade. E o nosso relacionamento com Cristo, existe alguns pilares que nós temos que praticar. Talvez você na sua vida, o seu pilar seja o amor em Cristo Jesus. Talvez um dos pilares do pastor na vida cristã dele seja a fé. Talvez na vida da pastora o pilar que ela tem na vida de Cristo seja a constância. Do pastor José, talvez pode ser a confiança. Da Renata pode ser a oração. Da Adriele, a devoção. Talvez do teu, você ainda não achou. O que me sustenta na presença de Cristo? A minha fé nele. Talvez você ame o próximo como a ti mesmo. É um pilar cristão. Talvez você ame a Deus acima de todas as coisas. Mas na nossa vida, nós temos que achar esses pilares e se agarrar a ela, para que nós não venhamos de alguma forma se desfazer. Porque eu falei com uma jovem no aniversário dela, eu peço a Deus, olha só o que eu falei, que Ele me permita em vida ver todo o teu potencial na presença dele. Aleluia. Pois ela não está na presença dele, mas ela conhece a palavra, ela já pregou,
já foi ativo. Mas eu falei, que Deus ele venha te abençoar em todas as áreas. Mas o meu maior desejo de coração é ver o teu potencial em Deus. Porque o inimigo ele vai tentar de alguma forma minar isso. Porque se nós em Cristo fomos usados no potencial dele, eu acredito, pastor Lucélio, que nós vamos viver Atos dos Apóstolos. Eu acredito nisso. Se nós tivermos uma vida de conformidade com a vontade dele e viver o potencial que ele tem em nós através do Espírito Santo, a gente vai viver Atos dos Apóstolos. Milagres vão acontecer, vidas vão se render a Cristo e a igreja vai crescer conforme ele acrescentar as almas. Que em minha vida, em sua vida, possamos viver o potencial de Deus em nós. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus Cristo.